Eu quero ler a palavra do Senhor Jesus Cristo com os irmãos, e foi lido bastante aqui, Hebreus capítulo 12, e sentido do Senhor de ler com os irmãos. Abre Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 16. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor Jesus, aleluias. Deus é poderoso e tremendo, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 16. Olhando aqui, a igreja, olhando aqui o local, estava pensando comigo, Poderíamos colocar uma viga de madeira, cortando a igreja de fora a fora aqui, uma madeira bem bonita, torneada, talvez um mogno, robusta, Saindo daquela ponta até aquela ali. Fica bom? Irmãos, fica bom? Mas uma madeira bem cara, torneada, bonita, um mogno, ficaria bom? Não? Por que não ficaria bom? Não fica bom porque não combina com todo o contexto que aqui está, não é verdade? O que tem a ver uma madeira de mogno cruzando aqui a estrutura da igreja? Você é distinto diante de Deus. Santificação é isso, é ser distinto. É não permitir na tua vida entrada de nada que não combine com o Espírito Santo de Deus. Ainda que seja caro, bonito aos olhos do mundo. Mas você é propriedade peculiar de Deus nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é santidade. Louvado seja Deus. Não permita que essas coisas atravessem a tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Grande Deus poderoso. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Hebreus capítulo 12, versículo 16, e nós vamos ler aqui até o versículo 29. Louvado seja Deus. Tem aqui um pedido de oração, nós vamos apresentar logo depois da leitura da palavra do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegando ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Comigo toda a igreja 29, porque o nosso Deus é um fogo
consumidor. Amém. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Grande Deus maravilhoso. Algo que me chamou a atenção na mensagem do pastor Adilson ontem, já quase no finalzinho, foi quando ele citou 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa de Deus, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor disse assim: parece que hoje já não se ouve mais a respeito da promessa. Mas eu tenho comigo, e entendi que não é que não se ouve porque não se fala. Não se ouve porque não se presta atenção. Não é verdade? O tema é chamados, vou colocar desse modo, para santificação. Rumo à santificação. Chamados para a santificação. E obviamente que o processo de santificação nos dá essa promessa cumprida, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas será que nós não estamos conseguindo, irmãos, ouvir? Será que não estamos conseguindo atender o chamado? Será que não estamos conseguindo discernir a voz de Deus? Porque é fato, irmãos, para podermos compreender e entender o chamado de Deus, nós precisamos estar na tonalidade de Deus, porque Deus não é aquele que muda a sua voz. O Senhor tem uma frequência, louvado é o nome do Senhor Jesus. E na medida que muitas vozes estão ecoando aos nossos ouvidos, muitos rumores estão ao mesmo tempo ecoando aos nossos ouvidos, vai ficando difícil compreender e entender a voz poderosa do Senhor. Ela vai ficando confusa e abafada, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa, naquilo que nós estamos levando aos nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nós sabemos que o inimigo tem, trabalhado de forma impetuosa para poder infiltrar na vida, infiltrar, como nós ouvimos pela manhã, no sentimento e na compreensão e na percepção dos chamados filhos de Deus. Tudo aquilo que vai impedir a mim e a você de ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, com certeza o diabo cai. Louvado é o nome do Senhor. Então, a sua função é desvirtuar, ofuscar, adulterar a voz de Deus, para que não possamos então compreendê-la. E esse é o chamado, e Deus está chamando, o Senhor está chamando desde ontem, para que nós possamos olhar para Ele com essas palavras gloriosas, louvado seja Deus. Mas essa é a promessa, e eu quero só, Ele me chamou a atenção, e eu fiquei pensando sobre promessa, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música bastante cantada, um louvor bastante cantado, que é do Marquinhos Gomes, que o coro diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Como que é o tom a música, Como que é? Não morrerei até que as promessas não se cumprirem. Me entenda no que eu vou dizer, mas eu só quero exemplificar esse refrão
para ser uma voz estranha, tentando ofuscar a verdade de Deus. E alguém vai dizer assim, mas como isso? Promessa é o mesmo que direito. Pastor William me deve, tá? Me deve. Fala, pastor Moisés, não vou te pagar agora, mas vou te dar uma nota promissória. É um direito que eu tenho de receber dele. Nessa nota promissória ele me deu a promessa de me pagar, não é verdade? É isso? É um direito? Promessa é um direito. Quando nós lemos em João, 1 João capítulo 2, versículo 25, ali, e Jesus nos deu a sua promessa, a vida eterna, louvado é o nome do Senhor. Ele nos deu o direito da promessa, louvado seja o nome do Senhor. O direito da vida eterna, o direito de estar com Ele, o direito de entrar com Ele na glória do seu poder, louvado é o nome do Senhor. Nos deu o direito. Essa é a promessa. Essa é a promessa, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eu falava com os irmãos, né? Talvez não seja o melhor exemplo aqui no Brasil, no contexto atual, mas vamos lá, né? Quantos irmãos aqui estão esperançosos ainda na promessa de ser aposentados pelo governo um dia aqui no Brasil? Tem bastante ainda? Contribuindo lá com o INSS, sim ou não? É uma promessa? É um direito que você tem? É? Faz a contribuição, chega no final do período, está lá, é um direito. Mas para cumprir esta promessa e para você adquirir esse direito, o que você precisa fazer? Contribuir. Não é assim? Pagar o seu INSS agora por mais tempo ainda. Não é verdade? Agora eu quero que você olhe para mim novamente na letra deste dito louvor. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Não desiste não. Tenha a fé de Abraão. O que vocês acham? Esse tipo de mensagem tem influenciado nossas vidas, nossas crianças, nossos jovens, nossos velhos, nossa igreja, louvado é o nome do Senhor. Me permita dizer a nossa igreja, no contexto de amor entre os irmãos, não de propriedade. E nós então nos acostumamos agora a estarmos numa posição passiva, porque aconteça o que acontecer, caia chuva ou sol, o que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Posso pecar, posso fazer o que quiser, mas o que é meu está garantido. Essa é a mensagem subliminar ou até direta que vem agora na nossa mente. E nós precisamos ter cuidado com isso, louvado é o nome do Senhor. Porque como eu disse para vocês no começo, é tal como uma estaca de madeira que entra aqui no nosso conceito espiritual e começa a destoar da verdade da palavra de Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Voltemos à palavra de Deus. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de bênção. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a promessa, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quem tem promessa não morre. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir na minha vida. A palavra está demonstrando aqui para nós um exemplo claro de que um direito foi adquirido, e esse direito era poderoso, era a aliança de Deus, transferida de geração para geração. O primeiro filho homem que nascesse tinha o direito de levar a sucessão familiar. Não era só bens da terra, irmãos. Era aliança perpétua que Deus deu a Abraão, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E nesta noite, nessa tarde, o Senhor fala assim que pela fé nós fomos chamados também filhos em Abraão, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E por sucessão nós temos o direito também de primogenitura, mas está com Deus na glória do seu poder, louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos aqui alguém
que a palavra identifica que de algum modo não cumpriu a promessa que lhe havia sido feita, não lhe cumpriu o direito. E por quê? Porque esse alguém, a palavra aponta, foi fornicador e ao mesmo tempo profano. Oh, meu Deus do céu. Talvez deveria ser assim, né? E talvez ficaria melhor. Quem tem promessa de Deus não morre. E aí eu preferia dizer, quem tem o Deus da promessa, morre. Quem tem o Deus da promessa, morre. Quem tem o Deus da promessa, morre para o pecado, morre para o mundo, morre para a maldade, morre para a fornicação, morre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem tem o Deus da promessa, irmãos, porque é Ele que cumpre a nossa vida. Nós olhamos aqui algo secundário. Nós estamos olhando a promessa, a bênção, o milagre, a operação, o sentimento, o choro, mas nós não estamos olhando para o primário, e o primário nessa condição é o Senhor Jesus Cristo, que nos dá todas essas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A palavra fala que ele chorou para ter o seu direito reavido, ele chorou para que a promessa cumprisse na sua vida, e agora, como o pastor Adilson falou ontem, nós queremos falar para você, cuidado, porque a salvação, ela ganha força, louvado é o nome do Senhor. A palavra diz assim, não fique aí parado não, esperando que as coisas vão acontecer de qualquer maneira. Deus é tremendo, louvado é o nome do Senhor. É um processo, a salvação é um processo. Tal como você trabalha a vida inteira para receber um dia de aposentadoria, não confunda, né, com as coisas espirituais, mas só para ilustrar. Nós estamos aqui hoje levando o nome do Senhor Jesus Cristo e cumprindo Ele em nossa vida para poder receber dEle o galardão eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você sabe uma coisa interessante que eu leio nesses 2 versículos? O escritor aqui fala uma coisa, Esaú perdeu o direito. E por que Esaú perdeu o direito? Porque ele recebeu uma oferta, não foi? Quem fez a oferta? Jacó. Foi Jacó que fez a oferta? Jacó é citado nesse versículo aqui? Quem é o responsável por ter perdido o direito da bênção? Quem é? Quem é? Ah, mas não foi Jacó? Mas se Jacó não tivesse ofertado, Esaú continuaria com o direito? Sim ou não? Sim. Mas não foi. A palavra não chama aqui Jacó. Aliás, depois nós até vimos ontem aqui, né? Jacó teve um encontro, tudo ficou bem entre eles. Mas Esaú perdeu o direito da promessa, porque foi fornicador e profano. A gente conversa com os irmãos por vezes, e a gente tenta até se sensibilizar de certo modo. Os irmãos comentam, olha, a gente vai para os encontros e as mensagens que são proferidas, por vezes são agressivas. Eu sei que não é com todos. Ah, mas fala sempre a mesma coisa, tem sempre aquele chamado de atenção, mas tem sempre, né, aquela palavra direcionada, fala das irmãs, fala do porte das vestes, fala da forma de viver, e a gente queria ouvir algo mais palatável, queria ouvir a respeito das bênçãos, né? E talvez até no teu coração, nas 2 mensagens ontem e hoje, você esteja aí pensando, poxa vida, né? Estamos apanhando. Estamos apanhando. Eu viajei tanto para vir aqui, apanhar? Apanhar? Não. E sabe por que tudo isso? Nós precisamos começar novamente, chamados para a santificação, ouvir a voz de Deus. E por que Deus tem falado, e sempre fala assim nos encontros? Eu quero que você que pense assim, olhe para mim agora, e não precisa se manifestar. Mas sabe por que Deus envia essas mensagens? E sabe por que Deus fala desse jeito? Sabe por quê? Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Toda a igreja, olha para o seu irmão. Deus te ama,
Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Bem forte. Deus te ama, aleluia, Deus. Oh Deus, não é o que você quer ouvir, mas é o que o Espírito Santo quer falar. Não é a tua vontade, mas é a vontade do Espírito Santo de Deus. Não é Jacó, é você. Não sou eu, não é o pastor, é você. E por quê? Ele vem. Aleluia! Ele vem, ele vem. É a promessa, é o direito, é o direito, é a santificação. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso Ele tem te banhado e banhado a mim com essas mensagens. Ele vem, bem forte, Ele vem, sim ou não? Jesus vem, vamos lá. Jesus vem, aleluia. Jesus vem, oh Deus, aleluias. Senhor Jesus Cristo, grande é o teu mistério, a tua maravilha, meu Pai eterno, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Grande Deus eterno. Não culpe, irmãos, o pastor, não, misericórdia. Não culpe o irmão do lado. Porque se a mensagem tem te cutucado, e se ela tem te deixado irritado, e se ela tem te deixado sobressalente, porque Deus está tratando contigo, louvado é o nome do Senhor. Não é a culpa do outro, mas é Deus querendo tratar conosco para nos dar, irmãos, o cumprimento dessa promessa gloriosa. Quando nós olhamos, para esse contexto geral, e o pastor daí falou bastante pela manhã sobre a vaidade dos sentimentos, não foi assim? E o primeiro sentimento que vem na nossa mente quando a gente ouve uma mensagem tão direcionada dessa é: poxa, está indo contra mim, está indo contra, É ruim de ouvir isso, mas é porque o teu sentido está cauterizado em relação às coisas espirituais. E eu disse no começo, as vozes no coração estão embaraçadas. Irmãos, prestem uma atenção aqui comigo. E a palavra tem falado muito comigo e vai falar e vai continuar falando até o último dia desse encontro. Nós precisamos desse emaranhado de vozes que soam no nosso ouvido, deixar que a voz de Deus soe de forma completa, de forma limpa e límpada. Louvado é o nome do Senhor, límpida. E dizer: Senhor, eu ouço agora a tua voz, eu ouço o Senhor Jesus Cristo que está falando, e eu quero um conserto, eu quero ser santo, louvado seja Deus. E olhando sobre isso, eu fico pensando, será que a gente não está distraído? Distante? Eu tenho falado com os irmãos ali na igreja, e eu disse que para esse ano de 2020, nós precisaríamos até colocar um cartaz lá, e olhar para isso. Aquela mensagem de Lucas, está no Evangelho de Lucas, de Maria e Marta. Que Jesus chega lá na aldeia, vai para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Ambas estavam nos pés de Jesus, Marta e Maria. E dado o momento, Marta sai, vai cuidar dos afazeres, porque tinha uma preocupação intrínseca, preparar alimento, preparar a casa, mas Maria ficou lá nos pés do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Marta se sentiu ofendida com aquilo, incomodada com aquilo, talvez como a palavra tem, talvez falado no seu coração, e você tenha se sentido incomodado com isso.
Ah, mas Deus está falando para a mulher, está falando para o homem, está falando doutrina, mas de novo essa conversa. E Marta olhou para o Senhor e falou, Senhor, o negócio é o seguinte, essa conversa aí está boa, você, Maria aí, mas faz o seguinte, eu estou aqui trabalhando, não me deixe servir só não, manda ela vir para cá me ajudar, porque estar aí não é o caminho nesse momento. Então, o Senhor olha para Marta e diz, Marta, Marta, ô Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada, louvado é o nome do Senhor. Porque quando Deus está tratando uma palavra, quando Deus está ensinando, quando Deus está relacionando conosco, louvado seja Deus, aquilo é o mais importante na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Será que nós estamos como Marta, irmãos, despercebidos nessa tarde, ou durante este encontro, a palavra está vindo, e a gente está preocupado com o que vamos fazer amanhã, estamos preocupados com o que pode acontecer depois, estamos preocupados que isso não cabe para nós. Mas aqueles que deram atenção à voz do Senhor, com certeza, esta é a melhor parte que eu e você tem escolhido, que nunca mais será tirada. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Louvado seja Deus. Quando a gente olha para esse contexto, né? Será que estamos distantes do Senhor? Será que estamos, né, por vezes, despercebidos? Quando lá em Isaías, no capítulo 6, Deus se mostra a glória de Deus, nós vimos aqui, né? Se queres ver a glória de Deus, esteja em santificação, louvado seja o nome do Senhor. E lá estava Isaías, e a palavra fala que a glória de Deus se manifestou de tal maneira que ele ficou, né, atordoado. E quando ele viu aquilo, ele disse, eu vou morrer, porque eu sou homem pecador, habito no meio do povo de impuros lábios, meus lábios são impuros. Ou seja, Israel estava numa situação deplorável, ou melhor, Judá naquele contexto, né? Israel já tinha inclusive sido levado cativo, ali estava com Judá a palavra, e então, e por quê? Se a gente ler o primeiro capítulo de Isaías, o Senhor vai dizer, vocês estão colocando no meio de vocês, já foi lido aqui também nessa noite, em 2 Coríntios, coisas, costumes e usos dos estranhos, aqueles que eram fiéis, não são mais. Em vez de vocês influenciarem as nações estranhas, elas estão influenciando vocês estão distraídos, estão despercebidos, e por isso as mensagens vêm falando disso, para nos trazer de volta ao primeiro amor, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, entenda, o Senhor está tratando comigo, está tratando com você, se alegre porque Deus te ama, se alegre porque Deus é tremendo, se alegre porque o Senhor quer que você seja um eleito no céu, louvado seja Deus. Não podemos estar distante do Senhor. E por que a palavra identifica Esaú como profano e ao mesmo tempo fornicador? Para nós até, né, pelo menos na nossa conduta, vamos dizer assim, da palavra, fala fornicador, né? Pode apontar para um pecado sexual antes do casamento, será que é isso? Pode ser também isso, mas a palavra fala que Esaú foi fornicador e profano. Mas fornicador nesse contexto aqui, e é esse, né? Talvez a etimologia da palavra, está dizendo tudo aquilo que é o prazer da carne. Tudo que é o prazer da carne. E por que Esaú foi fornicador? Porque quando ele com fome estava para saciar a sua carne, ele não mediu qualquer consequência para poder sucumbir ao desejo do seu coração. Santidade, irmãos, é nós não sucumbirmos ao desejo do nosso coração. Fornicador, no contexto dessa mensagem, não é só aquele, né, que pratica o ato sexual antes do casamento, muito pelo contrário, no contexto aqui está dizendo, toda vez que a gente deixa algo descer no nosso coração, que é contra a vontade de Deus, algo da carne, o olho, o ouvido, a mente, o pensamento, a palavra está dizendo aqui. E profano, por quê? Porque ele tinha o direito da promessa, era algo espiritual, era algo de Deus, o Senhor havia feito aliança com Israel, era algo sagrado, e ele pecou contra o sagrado, porque ele desprezou a promessa, irmãos. E nós estamos aqui nessa tarde para aprendermos a não desprezarmos a promessa de Deus. Não sermos profanos como Esaú. Se você olhar e falar, mas é muito pequeno, né? Só porque ele comeu um prato de manjar,
O contexto é importante. Por aquilo que era material, ele abriu mão do sagrado. E o que tem passado no meu e no seu coração que confronta o sagrado? Será que Deus tem falado no teu ouvido? Porque quantas vozes nós ouvimos hoje, mas permita eu te dizer o seguinte: não é só a voz do som, tal como está. Hoje, as coisas falam de várias maneiras. Falam através das mídias sociais, falam através dos canais de comunicação. Como que você tem se mostrado diante de Deus? Como que você tem se portado diante de Deus? Como que tem estado a tua conversa via as mídias sociais? Que voz você tem deixado chegar na tua consciência? E se a gente olhar, os olhos, que é aquilo que lê, que é aquilo que vê, é o membro mais próximo do nosso córtex central. É onde a gente captura as informações, é natural do corpo humano. O cérebro grava aquilo e coloca aquilo na nossa consciência e na nossa subconsciência. E quando a gente começa a olhar aquilo que é fornicário e olhar aquilo que é profano, aquela imagem, aquela coisa fala na nossa mente e ela fica gravada lá. E só Deus para apagar. E só Deus para poder apagar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, quando a gente olhar e se a palavra confrontar, vamos orar assim: Senhor, a palavra está me confrontando, eu preciso, meu Deus eterno, resetar a minha mente, para que agora eu possa ir, Senhor, para o processo da santificação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A santidade, ela combate essas coisas. Nós não somos santos em nós mesmos. A santidade é de Deus, não é? Ele nos torna santo. Profanar é contra a santidade, porque é desprezar o sagrado. Fornicário é aquele que contraria a santificação, porque a santificação é o processo, é a obra, é o ato. Eu me santifico quando vem alguma coisa nos meus olhos, seja por qualquer meio, e eu olho para aquilo e digo: não, eu estou em processo de santificação, isso é fornicação, e eu não aceito. Eu não aceito. Eu preciso, como nós ouvimos aqui, alimentar o meu tigre, o espiritual, louvado seja Deus. A fornicação contraria o processo de santificação, mas o profano contraria a santidade, é contra Deus. E uma vez fornicário, é profano, porque despreza a maior promessa. E nós vimos, para estar com Deus, somente pode vir a Deus, como foi lido aqui, quem seguir a paz com todos e a santificação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olhe isso com um olhar de amor. Olhe para a palavra de Deus e fala: Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar todo o meu contexto. Se você perceber aqui, no versículo 18, até o versículo 24, diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. O que Deus está apresentando aqui você conhece. É aquele processo que aconteceu no Sinai, quando Moisés desce com as tábuas, quando o Senhor mostra a sua glória. A palavra diz que até Moisés ficou assombrado, tamanha era a santidade de Deus naquela situação. E diz mais: todos quanto tocasse o monte seria apedrejado, até os animais. Havia uma separação real. O povo olhou aquilo e quando Deus começou a falar, o povo disse: não podemos ouvir a voz da santidade de Deus. Moisés, fale tu com Deus, porque nós não podemos chegar, porque aí é um lugar sagrado, santo. E o escritor vai dizer o seguinte: mas nós, esses
que precisa andar em paz com os irmãos, estes que precisa seguir a santificação, está dizendo, mas nós estamos na Sião celestial, louvado seja Deus. E ele confronta Sinai e Sião. E ele fala, se lá não podia chegar no monte, em Sião, o monte foi transportado no meio do povo, louvado é o nome do Senhor. Como? Erguido naquele madeiro, na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos torna santo. Enquanto o povo no Sinai sequer podia ouvir a sua voz, o madeiro nos mostra o monte fumegando, e nós temos livre acesso, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, como Deus ama a igreja, como Deus nos ama. Ele modifica a história, o rumo, o processo, para que eu e você pudesse chegar nesse monte e tocar, e não morrer, mas ter com Ele um relacionamento vivo, íntimo e profundo, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E você vai desprezar esse direito? E você vai desprezar essa bênção? Não, irmãos, não, por favor, não. Então vamos olhar para o Senhor, porque através disso Ele nos torna santo. Agora nós podemos tocar em Deus, agora nós podemos entrar no santuário, tendo ousadia para poder ir lá, extrair a bênção, mas tem que estar em santificação. Porque se não estiver em santificação, irmãos, nós não poderemos ver a glória do Senhor Jesus Cristo. O versículo 25 diz assim, vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos... Ok, o mediador é Jesus. Ok, agora nós somos santos nele. Ok, mas a palavra está dizendo, não se desvie dele. Porque se aqueles não lhes foram poupados, também a nós não nos poupará. Porque aqueles era o Israel criado para a promessa e o projeto de Deus. E nós somos os enxertados, o povo gentil. Mas Deus nos tem chamado para uma gloriosa salvação, aleluia! Glória a Deus. Mas nós não podemos rejeitar aquele que fala, e é Jesus Cristo nosso Senhor. E a palavra vem para estarmos na sua proteção. Então, nós não podemos deixar e nem desviar daquele que é dos céus. Rapidamente, eu quero só abrir aqui um parênteses, para lembrar os irmãos de Asaf. Muitos irmãos conhecem a história de Asaf. No Salmo 73, ele vai contar um pouquinho. Escolhido por Davi para ser o regente, o líder do louvor no santuário. Era um homem de uma linhagem dita sagrada. E ele tem algo maravilhoso, ele abre o Salmo 73 dizendo o seguinte, bom é Deus para com Israel. Ele vai falar, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. É glorioso ver isso. E ele vai dizer, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. E ele vai contar por quê. Porque em algum momento, ele olhou para a vida do ímpio e ele disse, o ímpio tem uma vida melhor que a minha. Ele tem uma condição melhor que eu, enquanto eu sou afligido todos os dias, eu estou de manhã no templo, ensaio o coral, ensaio os músicos, dou graças a Deus, venho para casa, labuto, eu vejo o ímpio fazendo festa, eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo o ímpio em riqueza, e nesse momento, aquele sentimento fornicário lhe começa a vir à mente, e ele olha aquilo, e aquilo começa então a lhe chamar a atenção, e lhe distanciar de Deus. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor vem dizendo, cuidado com a sua mente, não deixe que essas coisas te coloquem diante de uma situação que você se distancie de Deus. Talvez
Muitos estão flertando com o inimigo. Fornicador é aquele que flerta com o inimigo, e ele olha aquele manjar, ele olha aquela situação, ele olha aquela foto, ele olha aquele vídeo, ele olha aquela conversa, ele olha aquele negócio, ele olha aquela festa, ele olha aquele lugar, e aquilo lhe chama a atenção, aquilo lhe é prazeroso, e ele diz: mas eu estou na casa de Deus, as coisas não acontecem comigo, eu estou aqui em santidade, mas lá parece que tem algo melhor, eles prosperam mais do que eu. Aleluia. E ele fala assim: eu temi e não contei isso para ninguém, e eu estava confuso, e eu estava perdido. Mas uma coisa é importante, Asaf, ele não deixou aquilo se tornar em ato, porque quando ele estava nessa confusão mental, ele nos conta algo tremendo e maravilhoso para nós essa tarde. E ele diz assim: mas quando entrei, onde? No santuário de Deus, eu entendi. Agora eu te faço uma pergunta. Asaf nunca tinha entrado no santuário de Deus? Ora, se ele era líder e regente, se ele era aquele que trabalhava no santuário, concorda comigo que o lugar que ele mais frequentava era o santuário? Sim ou não? Não é verdade? O que quer dizer isso para nós? Para nós fecharmos aqui. Estarmos aqui na igreja, estarmos participando dos trabalhos do culto, estar aqui até pregando, estar lá olhando a porta, estar aqui participando do manjar espiritual, não é sinal de santidade, porque é só no teu coração, é lá que a santidade está. Louvado é o nome do Senhor. Asaf reprimiu aquele sentimento dele, que ninguém ficou sabendo. Nós sabemos porque ele contou aqui. Talvez a congregação via ele regendo, vinha os louvores entoados, e um dizia para o outro: olha, Asaf, como estava afinado o coro hoje, olha que bênção que é Asaf. E lá no coração de Asaf, a palavra nos diz que ele estava prestes a escorregar, sem contar nada para ninguém. E talvez você está aqui nessa tarde e o teu coração está dessa maneira. Você não contou para o pastor, não contou para a sua família, não contou para ninguém, mas Deus conhece. Louvado é o nome do Senhor. Deus conhece, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí então, algo acontece. Ele volta a se aproximar em Deus. Aqueles louvores que ele mesmo já havia escrito, aquelas cifras melódicas que ele mesmo havia escrito, lhe volta ao coração e ele volta a atenção para Deus. E ele fala: eu entendi, porque agora eu não só estava fisicamente presente no santuário, mas o meu coração estava no santuário. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é, para nós fecharmos aqui: aonde está o teu coração? Aonde está o teu sentimento? Aonde está a tua vida? Aonde está, irmão, irmã? Podemos estar aqui, mas o nosso coração lá fora. Mas o Senhor tem chamado: cuidado, não prevarique, não seja fornicário e nem profano. Mas como nos mostra Asaf, entre no santuário e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo agora. Se a palavra te toca o coração, e Deus falou ontem através do pastor Adilson, falou. Deus falou hoje através do pastor Adail, falou. Leve ela para se aproximar de Deus, agarre a mensagem, tal como se ela fosse um anjo. Me permita dar esse simbolismo, agarre, e fala: me leve até Deus, me leve até o santuário sagrado do Altíssimo e soberano Deus de Israel, para que os meus pecados sejam perdoados, para que, como aconteceu com Isaías, o anjo nesse local possa trazer uma tenaz e tocar na minha vida, e me fazer agora um servo da tua presença, Senhor, para que eu possa herdar esse direito de salvação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, dizendo: irmãos, conheço o tempo, já é hora de despertar do sono, no contexto ali, né? E ele fala assim: a salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Louvado seja Deus. A salvação é um processo. E é lindo, porque também já foi citado que Paulo, no contexto, quando ele escreve para os irmãos em Filipos,
ele diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou contar o meu coração para vocês. Paulo está dizendo lá, tudo que eu ganhei na vida, antes de conhecer Deus, doutor da lei, poliglota, reconhecido mestre em Israel, e ele fala, tudo isso que eu ganhei não me serviu de nada. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu encontrei o meu precioso bem, louvado é o nome do Senhor. Eu me separei do mundo. Eu não me lembro mais do que tinha lá, porque tudo aquilo para mim não vale nada. O que vale agora é estar na presença de Deus. Asaf olha para o ímpio e diz, muito bem, você vai agora de mal a pior, porque agora eu sei o que é estar no santuário. E Paulo complementa, e tem uma coisa, irmãos Filipos, eu estou rumando para a ressurreição, porque eu creio que Cristo vai voltar. E tem uma coisa, eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu estou aqui, isso é importante para mim, eu estou nesse processo, a salvação está mais perto, mas eu tenho que chegar até o fim. A salvação está mais perto, mas eu tenho que chegar até o fim, louvado seja Deus, aleluia. Uma coisa que faço é, esqueço das coisas que atrás fica, e avanço para as que estão diante de mim, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Santificação, irmãos, é isso. Santificação é nos aproximarmos de Deus. Santificação é esquecer do mundo. Santificação é deixar a vida do passado. Santificação é olhar para aquele amigo mundano que você, conhece lá na escola, no trabalho, onde for. E ele vem com aquelas palavras para o teu lado. E você diz para ele assim, não, eu sou santo em Deus. Eu não vou fornicar com essa mensagem, com esse vídeo, com essa foto. Eu vou usar isso aqui para ser a voz de Deus. Ah, mas eu só teclo, mas é uma voz que ecoa no teu sentimento. Então, irmãos, vamos nos aproximar de Deus para estarmos em santificação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias.